Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao PLE, que é o período letivo especial da UFRJ, transmitidos aqui do Campo Macaé. Essa nossa aula de bioquímica hoje vai abordar os carboidratos. Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar essa aula a um pessoal do LQFPP que veio do Nordeste, orientandos do professor, saudoso professor José Xavier. Me refiro a Adriano Shoa e Antônio Heleni Amâncio Oliveira. Essa aula é para vocês, uma homenagem a queridas amigas aí do LQFPP. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a aula aqui e vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê? Agora. Então, sobre os carboidratos, essas moléculas atuais vilãs, entrando no lugar dos lipídios. Quando a gente vê a aula de lipídios, a gente vai falar que eles eram os vilões das antigas, né? Falava em lipídio, era uma coisa do outro mundo. Lipídio era sinônimo de doenças cardiovasculares, etc. Igual agora são os carboidratos os principais vilões, né? Inclusive por isso temos várias dietas low carbo, né? Sem carbo nenhum, enfim. Mas afinal, minha gente, o que são carboidratos? Eu vou chamar a atenção porque quando você vai no supermercado hoje e vai para uma prateleira comprar qualquer coisa, que seja farinha, derivados de sementes farináceas de modo geral, né? Derivados de sementes, que são as farinhas, as sementes como um todo, né? Semente de arroz, feijão, enfim, sementes para cereais no café da manhã, ou se você compra já esse material processado, chamados pães, bolos, as frutas de um modo geral, né? Na sua constituição normal, aquelas que vêm direto da natureza, né? Ou os próprios sucos concentrados, e sorvetes, etc. Eu sei, meu amigo, você vai no supermercado, 80% do que você compra na prateleira é carboidrato, tá? Só para você ficar sabendo. E eles são mostrados, vendidos, adquiridos, incorporados, consumidos de forma mais simples, mais complexa. O fato é que nossa alimentação hoje, no século 21, né? Já no século passado, no século 20, mas aliás bem antes disso, logo depois da Revolução Industrial, nossa alimentação ela basicamente foi baseada em cima de carboidratos. E aí a gente, como consequência disso, sofre hoje com doenças como diabetes, obesidade, entre outras coisas. E a gente vai tentar entender o porquê disso, né? Por que os carboidratos hoje, né? Eu digo hoje porque amanhã pode ser que não seja, porque hoje eles são os vilões, né, do momento. Mas o fato é que quando você fala de carboidratos, a gente está falando de basicamente funções desempenhadas por essas moléculas de diferentes tamanhos. Tá? Então eles podem ser simples ou subunidades que compõem carboidratos mais complexos. Estou falando dos monossacarídeos. Né? Assim que eles começam a se agrupar em 2, 3, 4 subunidades, 5, eles formam os oligosacarídeos. E a partir de uma determinada quantidade, os chamados polissacarídeos, hoje, né, representados na nossa aula de bioquímica por 3 grandes grupos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas de onde se originam essas moléculas? Quem são elas? Qual é a sua estrutura? Que é o motivo da nossa aula e, obviamente, qual é a sua função. Os carboidratos, então, eles derivam, né, de 2 tipos de grupos químicos, né, de grupamentos, formando, então, 2 grandes famílias dos chamados monossacarídeos ou carboidratos simples. Eles podem ser derivados de aldoses e podem ser derivados de cetoses. Nossa imagem aqui, com a nomenclatura em inglês, mostra que, né, temos do seu lado esquerdo o chamado gliceraldeído, tem esse nome por causa do grupo aldeído aí, ó, né, representado lá no primeiro carbono, né, formando então uma aldose, nesse caso uma aldotriose por causa do número de carbonos que estão sendo representados aí. 3 carbonos, triose, 4 tetrose, 5 pentose, 6 hexose e assim por diante. Do seu lado direito temos o grupo seleto do dihidroxicetona, né, que é uma cetose, nesse caso como tem 3 carbonos aí, uma cetotriose. Tá? Então eles podem gerar, nesse caso, né, se derivados de aldeído geram aldoses, se derivados de grupos cetona geram cetoses. Então essas são as 2 grandes famílias de monossacarídeos que nós vamos encontrar aí na literatura. De cara, nós temos agora uma representação de outra
aldose e outra cetose, só que na verdade agora com mais carbonos. Nesse caso, são hexoses. Aqui a hexose mais badalada do curso de bioquímica, aquela que você vai metabolizar sempre e vai estudar vias metabólicas sobre ela, que é a glicose, né? Representada aqui com U por conta do slide em inglês, e do lado direito a frutose, que é uma cetose, nesse caso uma cetohexose por conta dos 6 carbonos. Então lembrando que temos o carbono 1, né, representado aqui em cima, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 lá embaixo, aqui mesma coisa, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do lado de cá. Então, moléculas com 6 carbonos, nesse caso cetose, só que uma derivada de aldeído e outra derivada de grupos cetona. Essa também, a frutose, como o próprio nome indica, é o açúcar originário das frutas, né, que também vai ser metabolizado por você na sua dieta. Aqui agora vou chamar a atenção para um outro grupo de açúcares famosos, agora com 5 carbonos, né, que são a ribose e a desoxirribose, aqueles açúcares contidos nas moléculas de ácidos nucleicos. Nesse caso, a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. São ambas, né, derivados de aldeídos, por isso são aldoses, e nesse caso, com 5 carbonos, elas são pentoses. Então, juntando tudo isso, são aldopentoses. Do seu lado esquerdo, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, o grupo aldeído aqui em cima. E do lado direito, 1, 2, 3, 4, 5, grupo aldeído aqui em cima. Né? A única diferença entre a ribose e a desoxirribose é que no carbono 2 temos aqui, ó, aqui ligado ao carbono aqui, né, 2 hidrogênios, e aqui uma hidroxila de um lado e hidrogênio do outro. Então essa basicamente é a diferença entre uma desoxirribose e uma ribose. Então você começa a olhar os carboidratos, você percebe que eles têm uma estrutura bem característica, que é muito diferente daquela estrutura dos aminoácidos que nós vimos em aulas passadas. Então se hoje você bate um olho numa molécula dessa, você consegue distinguir se aquilo ali que você está vendo é um aminoácido, que tinha o carbono central, 4 grupos substituintes e tal, e diferente disso aqui, né, esse grupo de carbonos com hidroxila de um lado e hidroxila do outro, né, chamados grupos assimétricos da molécula, você consegue identificar isso então como um açúcar, né, um açúcar simples, um monossacarídeo. Em relação a esses centros de assimetria, eu vou pegar aqui essa molécula que está sendo mostrada aqui, né, a gente já falou sobre isso em relação aos aminoácidos. A imagem da molécula refletida no espelho provoca uma configuração geométrica espacial diferente, que nesse caso ela é ditada pela posição da hidroxila. Então nós temos carboidratos do tipo D, se a hidroxila está voltada para o lado direito, e carboidratos do tipo E, se a hidroxila está voltada para o lado esquerdo, né? Tipo L, né? D para o lado direito e L para o lado esquerdo. D de destrógeno, L de levógeno. Essa é a nomenclatura da química orgânica que eu sei que vocês amam, né? Então você tem os dois tipos de representações para carboidratos. Com suas fórmulas com projeção de Fischer, né? Sua fórmula molecular, a capacidade então, né, de você ter a sua imagem com uma inversão geométrica em relação ao seu centro de assimetria, nesse caso com a posição da hidroxila, por isso formam enantiômeros, como o próprio desenho sugere aqui. Esse é um carboidrato com a hidroxila voltada para o lado direito, esse é o gliceraldeído, né, que é um ácido tricarboxílico, ou seja, uma triose com 1, 2, 3 carbonos, que é um subproduto do metabolismo da glicose. Quando você quebra a glicose lá, em algum momento da vida, a gente vai falar sobre isso, você tem um gliceraldeído. Tá? Esse é do tipo D, por conta dessa hidroxila aqui voltada para o lado direito, e esse é do tipo L, por conta da hidroxila voltada para o lado esquerdo. Sua projeção de Fischer embaixo, a mesma molécula aqui, com esse tipo de configuração, onde essas linhas tracejadas mostram que tanto o grupo em amarelo quanto o grupo em azul está para trás, enquanto o hidrogênio e a hidroxila, por causa dessa representação aqui, está para frente. Tá? Só para quem não conhece esse tipo de representação, ela está sendo mostrada aí. Tá? Então, olha só, se temos famílias de carboidratos derivados de grupos aldeído, nós vamos ter aí com 3, com 4, com 5, com 6 carbonos, toda essa família representada aí
das chamadas aldoses, tá? Então, a aldose com 3 carbonos, que a gente acabou de falar nela, que é o gliceraldeído, com 4 carbonos, né? Configuração do tipo D, em relação ao centro de assimetria aqui, temos a eritrose e a treose com 5 carbonos, a ribose, a arabinose, a xilose e a lixose com 6 carbonos, esse monte de carboidratos aí. Entre eles vou destacar a galactose, a manose e a glicose, entre outros que estão sendo representados aqui. Você observa que a grande, a grande quantidade de carboidratos possíveis de serem gerados em função do número de carbonos que vão surgindo aí na sua estrutura faz com que você tenha uma diversidade ainda maior. Quanto maior o número de carbonos, maior a sua diversidade. Então, com 3 carbonos, são basicamente 1, com 4, 2, com 5 carbonos temos 4, com 6 carbonos, esse monte de carboidrato sendo representado aí. E conforme o número de carbonos vai aumentando, você vai aumentando também o número de centros assimétricos, que são esses carbonos, ao longo da estrutura, a partir do carbono beta, aqui do carbono 2, onde o que você tem, na verdade, é a posição das hidroxilas que podem se modificar à medida que você aumenta o número de carbonos. Então, quando você tem com 4 carbonos, por exemplo, você observa que a eritrose é exatamente o mesmo carboidrato que a treose, mudando apenas a posição da hidroxila neste centro de assimetria que é representado pelo carbono de número 2. Olha só, no caso da eritrose, a hidroxila está para a direita. No caso da treose, a hidroxila está para a esquerda neste centro de assimetria aqui. E assim sucessivamente, a gente joga, né, no caso da ribose, o carbono de número 2 aqui, a hidroxila para cá. Na arabinose, a hidroxila está para o lado ao contrário. Aí você chega aqui na xilose, ela está igualzinho no segundo carbono, mas quando você vai para o terceiro carbono, a posição da hidroxila muda em relação à ribose, e assim você vai mudando a posição da hidroxila, você tem um carboidrato diferente. Essa é a verdade. Então, olhando essa família de um modo geral, essa grande diversidade vai ser provocada então pelo aumento do número de carbonos e consequentemente pela probabilidade de você mudar um desses centros assimétricos representados aqui em cor de rosa, né, no nosso esquema, para que você tenha então um carboidrato novo, um carboidrato diferente, que é baseado na estrutura do anterior, mudando apenas esse centro de assimetria. Assim, então, com 3 carbonos, agora vamos chamar o carboidrato aqui com um pouco mais de detalhe, dando um zoom neles, ó, com 3 carbonos. Olha aqui o carbono de número 2. Olha, com 4 carbonos, como eu falei para você, aqui fica melhor de observar a posição desse centro assimétrico da hidroxila em relação ao de cá. Com 5 carbonos, ó, também, né, você observa, esse é diferente desse por conta desse carbono aqui, mas esse é diferente desse em função desse carbono aqui, ó, porque o hidroxila nesse carbono aqui está para lá e essa aqui está para o lado de cá, né, direita para cá, esquerda para lá. E assim a gente vai então aumentando gradativamente o número de centros assimétricos e, consequentemente, o número de carboidratos possíveis de serem mostrados ou gerados a partir desses centros assimétricos. Lembrando que todos esses carboidratos que foram mostrados até agora são todos monossacarídeos, ou seja, carboidratos simples, que para a dieta, para a nutrição, significa que são moléculas de rápida absorção. É aí que mora o perigo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, seguindo em diante, agora nós temos carboidratos, que são derivados de grupo cetona. Você vê o grupamento cetona ali, representado já no carbono 2. E por conta disso, a diversidade de carboidratos é menor, porque da molécula do grupo cetona para cima, ela acaba ficando idêntica sempre. Então você perde nessa brincadeira 2 carbonos para você fazer esse embaralhamento, digamos assim, dos centros assimétricos. Então, em relação a 3 carbonos, temos o dihidroxicetona, também derivado da quebra da glicose, a gente vai ver na aula de metabolismo. Temos a eritrulose também, a ribulose, a xilulose e, entre outros, os de 6 carbonos. Vamos chamar a atenção para a frutose, o carboidrato que vai ser metabolizado aí, todas cetoses. Aqui com um pouco mais de detalhes, né? A dihidroxicetona, né? O grupo cetona aqui bem representado, a eritrulose, né? O centro de assimetria que está só lá no carbono 3, né? Um centro de assimetria apenas. Quando você começa então com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ou seja, com pentoses, aí você tem 2 centros de assimetria, e com as hexoses apenas 3 centros de assimetria em função do resto da molécula ser idêntico em todos os carboidratos aí.
Então vimos as duas grandes famílias de carboidratos e a origem a origem desses carboidratos é a possibilidade de vários tipos de carboidratos simples, nesse caso, de monossacarídeos, que essas famílias são capazes de gerar. Essa é uma maneira representativa dos carboidratos, mas não é assim que eles ocorrem na natureza, tá? E lembrando que quando você vai comparar um carboidrato com outro com essa estrutura aberta, que é uma estrutura só representativa, né? Você é capaz, então, que a partir de um carboidrato gerar quase que clones deles, mas com pequenas diferenças em relação aos centros assimétricos. Esses são chamados epímeros, tá? O que é um epímero? O epímero é um outro carboidrato que tem uma configuração diferente em relação dos centros de assimetria. Então, isso é representado do carbono desses centros de assimetria. Então, como que eu julgo um epímero? Pego uma molécula referência, que é o caso da glicose, que está aqui no meio. Eu diria que a molécula de manose ela é idêntica à molécula de glicose, com uma diferença apenas do carbono de número 2. Então, a manose seria um epímero da glicose em relação ao carbono de número 2, esse centro de assimetria aqui, por conta do carboidrato mostrar uma hidroxila no carbono 2, no caso a glicose, voltada para o lado direito, enquanto o seu epímero no carbono 2 mostra a mesma hidroxila, só que voltada para o lado esquerdo, ou seja, voltado para o outro lado. Então, direito para a glicose, esquerdo para a manose, nesse caso. E a galactose, que é um outro carboidrato simples, encontrado no leite, por exemplo, né? Ele é epímero da própria glicose, né? A molécula idêntica à glicose, só que chega no carbono 4 lá, olha só, a hidroxila da glicose no carbono 4 para o lado direito, enquanto da galactose voltada para o lado esquerdo. Então, essas diferenças em centros de assimetria promovendo a formação de epímero, ou seja, de diversas moléculas quase que idênticas com essa pequena diferença no seu centro de assimetria. Olhando então, essa molécula com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, esse é um aldeído, né? Ou seja, uma aldose, grupo aldeído aqui, com 1, 2, 3 centros de assimetria mostrados aqui. Então essa seria a representação da arabinose, uma representação aberta, né? Que não é a representação pela qual a molécula é encontrada na natureza. Você acaba mostrando, a literatura nos mostra que existe uma reação da formação de um grupo, né? Ocorre uma reação do grupo acetal, né? Ou do grupo cetal, digamos assim, em que essa molécula acaba se ciclizando, tá? Então, grupos aldeído, né, vão fazer essa reação enquanto grupos cetonas fazem a de cá, tá? Essa é representada aqui embaixo. E no final das contas, o que você tem? Você tem a formação, então, de um novo centro de assimetria, o chamado carbono anomérico, no qual, quando a molécula se cicliza em função da aproximação desses dois grupos aqui, olha, você está vendo um ataque aqui nucleofílico, né, onde você tem você desfaz, digamos, essa ligação dupla aqui, né, e o que você tem no fim das contas é um carbono onde você tem de novo uma hidroxila, só que se ela estiver agora voltada para baixo, você diz que vai ser um carboidrato do tipo alfa em relação ao carbono 1 quando essa molécula se ciclizou. Se o carboidrato mostra no novo carbono, no novo centro de assimetria no carbono anomérico, uma hidroxila voltada para cima, então este é um carbono beta. Então, se pegarmos a molécula de glicose e ciclizarmos ela, né, tornarmos a molécula fechada, você vai ver que ela pode dar origem a glicoses do tipo alfa e glicoses do tipo beta. Isso é extremamente importante na hora da formação de disacarídeos, tri, etc., porque você vai ter então carboidratos com ligações entre eles diferentes. Essas chamadas ligações glicosídicas que vão unir os carboidratos para formar um di, tri, um polissacarídeo, consequentemente uma molécula um pouco maior. Então, subunidades de monossacarídeos são ligadas umas às outras por meio de ligações glicosídicas. Isso fique bem claro, a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de detalhe depois. Mas o fato é que para a formação dessas moléculas cíclicas, nós temos então, quando um derivado de aldeído se cicliza, se ele for uma hexose, ele forma então uma figura com 6 lados, né, 5 carbonos dentro da estrutura e um carbono para fora, que é o caso da glicose. Tá? Então a formação dessa figura que vocês estão vendo aqui, com 6 lados, ela é um pirano. Enquanto que no caso da frutose, né, por conta dessa presença desse grupo cetona aqui, na hora de se ciclizar,
ela joga 2 carbonos para fora, então ela forma uma estrutura que é representada por um pentágono, né? Com 4 carbonos dentro da estrutura, 2 para fora, né? Isso aqui, o nome disso na química é furano. Então, se o furano é derivado de uma frutose, nós temos uma frutofuranose. E nesse caso, se o pirano, derivado da glicose, foi formado dessa maneira, ele é uma glicopiranose. Vou mostrar o fechamento dessas estruturas antes de mais nada, para que isso fique melhor fixado, para que isso fique bem mais claro. Então, olha só, temos 2 moléculas de glicose com estruturas lineares, como eu falei para vocês, aquelas que não são encontradas na natureza normalmente. Elas são encontradas de forma cíclica. Então, na verdade, quando uma estrutura linear dessa se cicliza, ela pode formar, então, um novo centro de assimetria, o tal do carbono anomérico, que nós acabamos de falar sobre ele. E se você tiver uma hidroxila voltada para cima no carbono anomérico, você tem uma estrutura do tipo alfa. Então, vê que a estrutura se cicliza aqui, né? Perdão, a hidroxila para baixo, tá? Perdão, né? Essa hidroxila voltada para baixo aqui no novo carbono, nós temos então a formação de uma glicose do tipo alfa, enquanto que se essa hidroxila na hora da molécula se ciclizar, né? Se fechar, ficar voltada para cima, nós temos o carboidrato do tipo beta. Então, novo centro de assimetria do carbono anomérico, formando então glicoses alfa e beta. Extremamente importante lá na frente, quando a gente vai falar dos disacarídeos. Então, aqui só a representação fechada, né, dessas diversas moléculas. A molécula de ribose, olha, ela é uma pentose, formando um furano, como eu falei para você, uma figura com 5 lados. A glicose formando um pirano, né? A galactose também forma um pirano, enquanto a frutose também forma um furano. Tá? Então, figura de 5 lados, furano, figura de 6 lados, né? um pirano. Tá? Então, essas são as formas cíclicas dessas moléculas simples, conforme nós estamos observando aí. Tá? Então, voltando para a nossa aula de carboidratos, né? Aqui, de uma forma um pouco mais simples, glicoses do tipo alfa e beta, ou seja, representações de piranos dessas moléculas, e frutoses do tipo alfa e beta, formando furanos, e deixando bem claro que moléculas derivadas de aldeído são capazes de gerar piranos, enquanto moléculas derivadas de grupo cetona são capazes de gerar furanos. Que isso fique bem claro. Então, seguiremos adiante com a nossa aula com a representação dessas moléculas cíclicas, né, com várias possibilidades de representação. Aqui a representação é em forma de cadeira, aqui com um pouco mais de detalhe, mostrando de uma maneira mais real, né, a distribuição dos carbonos no plano, né? Então forma essa molécula meio quebrada assim, né, que é a configuração em forma de cadeia, e tem a configuração em forma de barco também, né? São representações químicas desses monossacarídeos todos aí. E lembrando que você tem esses monossacarídeos naturais, mas tem os monossacarídeos complexos também, né? Aqueles que são derivados mostrando a adição de grupos específicos ou átomos, digamos assim, em uma das suas estruturas, substituindo, né, uma dessas hidroxilas aí, por exemplo, como é o caso da glicosamina, do N-acetilglicosamina. Olha, esse é um carboidrato onde você tem, né, a glicosamina, a substituição da hidroxila por um grupo NH2, enquanto o N-acetilglicosamina por essa molécula inteira aqui no lugar, né, dessa hidroxila que estaria mostrados na molécula de glicose aqui. Aí tem diversos dele, ácido murânico, o ácido N-acetilmurânico. Então são todos carboidratos com grupos substituintes de algumas dessas porções da própria molécula do carboidrato. Grupos fosfatos, vocês vão ver mais para frente. Enfim, tem uma série de representações aí, tá? Aqui alguns derivados de monossacarídeos comuns, né? Como a gente acabou de falar, com seus nomes e abreviaturas. O ácido glicurânico, a galactosamina, o N-acetilglicosamina, muitos desses carboidratos representados na superfície da célula com a função de estabelecer contato entre elas. Aliás, eu não falei sobre função de carboidratos, né? Os carboidratos, eles podem exercer basicamente 3 tipos de função, né? Então, função representadas pelos carboidratos, né? Uma função aqui estrutural, na qual o carboidrato ele acaba formando a parede celular, né, de diversas células, principalmente das células vegetais. Carboidratos de superfície de membrana, que são representativos
na hora de você fazer uma comunicação célula a célula. O reconhecimento celular é todo feito através de carboidratos. Isso envolve tipo sanguíneo, envolve a invasão de bactérias e vírus na superfície da célula por conta desses carboidratos expressos em superfície ou associados a lipídios e proteínas, formando as chamadas glicoproteínas ou glicolipídios. A gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. E os famosos carboidratos de reserva, tanto na célula animal, carboidrato esse que é um polissacarídeo representado pelo glicogênio, e na célula vegetal, carboidrato esse representado pelo amido contido nas sementes, nas farinhas, etc. e tal. Então, quando você absorve carboidrato de origem vegetal, basicamente, para o metabolismo, você vai estar adquirindo amido, né? O amido que pode ser quebrado depois em subunidades menores, que são a distribuição dos chamados polissacarídeos. A gente vai falar sobre eles mais tarde. Tá? Então, continuando aqui com nossa apresentação, os monossacarídeos eles podem funcionar como agentes redutores, né? Então essa extremidade que nós observamos aqui do carbono anomérico, com essa hidroxila pendurada, esse hidrogênio, isso aqui é uma extremidade redutora, ela é extremamente reativa. Inclusive, é essa extremidade que será utilizada em aulas práticas para determinação das concentrações de carboidrato. Porque como elas são extremidades redutoras, elas são capazes de reduzir outras moléculas, né? Então, se ela reduz uma molécula, a molécula passa a reduzir, essa extremidade passa a se oxidar. Existe um agente chamado ácido dinitrosalicílico, também conhecido como DNS, que é uma molécula oxidada. Ela pode ser reduzida por um carboidrato e durante essa redução ela muda de cor. Isso é a maneira pela qual nós temos de dosar, uma das metodologias de dosarmos carboidratos em função da equivalência molar, né, entre o que é capaz de reduzir e o que é reduzido. No caso, cada 1 molar de açúcar redutor, ele reduz 1 molar de DNS. Então, essa estequiometria é bastante representativa e serve para você dosar carboidratos indiretamente, por exemplo, por conta dessa extremidade que nós chamamos de extremidade redutora. Tá? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu passar esse slide, que não, ele está perdido aqui. Então, a gente falou sobre isso aqui, né? A formação desses grupos, formando então as extremidades redutoras desses carboidratos. Né? E aqui mostrando quando você tem um carboidrato ligado ao outro, formando um disacarídeo, né? Existem vários deles, né? Mas deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, como nós estamos mostrando, a ligação glicosídica feita entre o carbono 1, né? E o carbono 4 do segundo monossacarídeo aqui. Então, isso aqui é uma maltose. Né? É um exemplo de disacarídeo onde você tem a formação da chamada ligação glicosídica por conta da aproximação entre esses dois grupos aqui. Né? Uma reação de hidrólise e condensação, e aí você forma então uma ligação glicosídica, a ligação formada entre carboidratos formando dímeros, trímeros, polímeros, etc. Então, exemplos de oligosacarídeos ou disacarídeos muito comuns na dieta. A sacarose, formada por uma subunidade de glicose e uma de frutose, a maltose, formada por 2 subunidades de glicose, a isomaltose, que é um isômero da maltose, a celobiose e a lactose, né, que é um disacarídeo formado por uma galactose e uma glicose. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em relação, inclusive, à intolerância à lactose. Vou voltar para a nossa animação aqui, para a formação desses disacarídeos. Então, nos disacarídeos, você tem diversos açúcares representados aqui, monossacarídeos, a glicose do tipo alfa, a glicose do tipo beta, a galactose e a frutose. Então, quando a gente vai fazer sacarose, a gente tem uma subunidade alfa de glicose e uma de frutose. Forma-se uma ligação glicosídica e temos a molécula de sacarose. Sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar. Esse que você usa para adoçar as coisas aí. Então, por que é um carboidrato que provoca, né, uma série de problemas em relação à insulina, etc? Porque quando você quebra a sacarose, você gera 2 açúcares. Uma glicose e também uma frutose. É muito açúcar para você parar. Se você parar para pensar, você usa isso para adoçar, inclusive o próprio suco, que já é um carboidrato, né? Uma porção de carboidrato simples. Olha que interessante. A maltose, uma subunidade de glicose alfa e uma beta, formando uma ligação glicosídica, né? Uma ligação interessante de uma glicose alfa e beta. Mas vamos chamar a atenção agora da lactose. Ela é formada por uma molécula de galactose e uma de glicose, só que do tipo beta. Olha só a lactose. Galactose e glicose beta. Esta ligaçãozinha glicosídica, um pouco diferente esses 2 açúcares, nem sempre é quebrada
por algumas pessoas, aquelas pessoas que não conseguem tolerar a chamada lactose por conta disso. Se você não quebra esse carboidrato, ele fica ali dentro do estômago fermentando, e aí você tem a doença do ilíaco, que no fundo provoca dores abdominais, diarreias, etc. Porque esse carboidrato sendo fermentado, ele acaba sendo produto de um caldo de cultivo de bactérias, inclusive bactérias nocivas, que você acaba, então, aquilo acaba promovendo no seu trato intestinal essa gama de problemas. Então, na verdade, qual é o problema dos caras? Eles não têm uma enzima, né, necessária para quebra desse tipo de ligação que está sendo mostrada aí, formada pela lactose e pela glicose do tipo beta, né? Então, é uma ligação diferente, como a gente vai ver aí para frente, tá? Então, voltando à nossa aula e seguindo adiante, a gente vai falar agora sobre os polissacarídeos. Eles podem ser homogêneos, quando formados de apenas uma molécula de monossacarídeo, ou podem ser heterogêneos, quando são formados por várias moléculas de diversos monossacarídeos diferentes, como o nosso esquema está representando aqui. E elas podem ser simples ou ramificadas, né? Podem ter ramificações ao longo da estrutura, e essa ramificação tem um motivo de ser. Então, a gente vai mostrar alguns dos polissacarídeos mais badalados, como é o caso do amido. O que vocês estão vendo aqui é uma célula vegetal com um grânulo de amido, né? Perto aqui, ó, das membranas tilacoides, então você tem um amido. Isso em toda semente existe. Então, todo o carboidrato que você obtém da semente é o chamado amido. Enquanto nas células animais, perto das mitocôndrias, essas estruturas eletrondensas são a representação das moléculas de glicogênio, tá? Então, o glicogênio é meio que um irmão gêmeo do amido, só que o glicogênio é de origem animal, enquanto o amido é de origem vegetal. E olha só que legal, quando nós pegamos uma molécula de glicogênio, né, você vai perceber que elas são formadas por várias subunidades de glicose, unidos por essas ligações glicosídicas entre o carbono 1 da primeira e o carbono 4 da segunda. Então, 1 da primeira e o 4 da segunda, e assim sucessivamente, formando uma cadeia, né? Uma cadeia de glicoses, no caso, com ligações tipo alfa 4. Você tem enzima para quebrar isso daí, tá? Quando a gente estiver falando sobre o metabolismo do glicogênio, né, ou até mesmo do amido, você vai ver que você tem enzima que quebra essa ligação, liberando glicose. Então, esse é um carboidrato complexo, né? Formado de vários carboidratos simples. Então, quando você se alimenta de um carboidrato complexo, então você libera moléculas de açúcar aos poucos, né? Essa é a diferença de você comer, então, um pedaço de pão, né, formado lá por uma maçaroca de amido que foi fermentada, etc., aquele o pão, o bolo, né? É diferente de você tomar um suquinho de fruta, comer uma bala, tipo um sorvete, que são carboidratos simples de rápida absorção, né? Então, isso tudo é traduzido no chamado índice glicêmico, né? Aquilo que você observa em relação à disponibilidade e absorção de energia. A gente vai falar disso num momento oportuno, mas enfim, né, todas essas moléculas são ramificadas, tá? Ou seja, você tem uma cadeia principal e a ramificação dessa cadeia aqui feita entre o açúcar que sobrou. Ou seja, você tem ligações alfa 4, alfa 4, alfa 4, aí de repente você precisa de uma ramificação, o carbono que sobrou lá foi o 6, aí você tem uma ligação glicosídica do tipo alfa 6 presente sempre na ramificação dessas moléculas que estão aí, tá? E aqui mostrando a diferença entre as moléculas simples e ramificadas. Então, o amido, ele tem, por exemplo, como um polissacarídeo de origem vegetal, duas configurações. A configuração de cadeia simples, chamada de amilose, e a configuração de cadeia ramificada, chamada de amilopectina. Então, aqui, uma amilose ramificada, ela fica muito grande e acaba formando essa como se fosse uma hélice, né? Ela dá uma espiralada, digamos assim, enquanto que a amilopectina, né, ela tem, então, essas ligações da ramificação, que são ligações do tipo alfa 6, sempre no açúcar, né, na subunidade da onde sai a ramificação. Então, aqui representado, se vocês conseguirem ver aqui, a molécula principal em laranja e as ramificações em vermelhinho, tá? Como está sendo mostrado aqui. A celulose também é um carboidrato, um polissacarídeo, só que ele não é utilizado na nossa dieta, pelo menos, por conta de um tipo de ligação que é feita entre a celulose. A celulose ele é um polímero, né, de açúcar que é utilizado para revestimento de grande parte das células vegetais. Então, quando você vê um alface, um capim, alguma coisa do tipo, né, essa estrutura, na verdade, é um carboidrato que não é metabolizado, pelo menos não por nós que não temos enzimas ou não temos micro-organismos que ajudem a digerir
esse tipo de açúcar. Então, olha só, a própria celulose, ela forma estruturas bem complexas, né? E tem estabilidade, inclusive, por conta da presença de pontes de hidrogênio. Então, ele é um açúcar fibroso, difícil de ser digerido. A fibra de celulose é difícil de ser digerida. Inclusive, por conta disso, você utiliza celulose para formar aquilo que você escreve em cima, que é o papel. Então, no fundo, você escreve ou desenha em cima de um carboidrato. Olha que interessante. A fibra de celulose, no fundo é um carboidrato que você não consegue digerir. Tá aqui, ó, um pouco mais de detalhes das pontes de hidrogênio e o tipo de ligação da celulose que a gente não tem aparato enzimático para quebrar, que é a ligação do tipo beta 1,4. Essa ligação só é quebrada por micro-organismos que atuam o trato intestinal de insetos ou inclusive de organismos maiores que se alimentam dessas coisas. Então, os ruminantes, boi, cavalo, que você vê comendo capim lá no fim das contas, o que eles estão comendo? Eles estão comendo celulose. Né? E olha só que interessante, toda essa energia contida, né, nessas moléculas que são quebradas por micro-organismos que atuam nos estômagos desses bichos, depois isso é convertido em outras coisas. Né? Então, quando você vê lá um boi no pasto, basicamente a base da alimentação dela é só carboidrato, é só celulose, tá? Então a celulose é quebrada por esses micro-organismos, ocorre processos fermentativos ali no estômago, por isso que todo ruminante tem aquela barriga, né, estufada por conta dos gases que são expelidos durante esse processo de fermentação, e no final das contas eles conseguem adquirir energia desse tipo de carboidrato por conta do aparato enzimático dos micro-organismos que tem ali no interior dos seus estômagos, digamos assim. Né? Aí, ó, a representação da celulose com todas essas fibras mantidas estáveis, aglomeradas por conta dessas ligações, dessas pontes de hidrogênio. Aqui eu vou chamar de novo nosso animador aqui para que a gente mostre, né, a formação desses polissacarídeos. No caso do amido, você tem então várias glicoses, todas do tipo alfa, unidas por ligações glicosídicas. Então, o amido é uma molécula extremamente ramificada, tá? Já o glicogênio é o irmão gêmeo do amido, porque é formado de glicoses do tipo alfa, também unidas por ligações glicosídicas. Só que a única diferença que eu diria entre o glicogênio e o amido, além dele ser de célula animal em vez de ser de célula vegetal, é que ele tem muito mais ramificações do que o próprio amido. O amido tem poucas ramificações, o glicogênio tem um monte delas. Isso tem um motivo lá no metabolismo que a gente vai falar sobre isso depois. E temos também, né, como eu falei para vocês, a celulose. As celuloses são formadas por glicoses do tipo beta, formando essa ligação tipo beta 1,4. Né, e quando você vai ver a fibra de glicose, ela é extremamente organizadinha, mantida estável, né, lateralmente, digamos assim, por conta da presença das chamadas pontes de hidrogênio. Então esse é um açúcar difícil de você quebrar, difícil de você digerir por conta da sua configuração estrutural, certo? Então lembrando que o amido é um açúcar presente na célula vegetal, o glicogênio é um açúcar presente na célula animal e a celulose é aquele açúcar, né, estrutural que envolve grande parte das células vegetais que nós conhecemos, tá? Voltando ao nosso slide, a gente vai perceber que existe também, como eu falei, polissacarídeos formados por aqueles açúcares modificados formando estruturas fibrosas, né? Estruturas inclusive que são formadoras, nesse caso, de exoesqueleto de inseto, carapaça de caranguejo, é a chamada quitina, que são polissacarídeos formados, né, pela junção desses açúcares aí, chamados N-acetilglicosamina. Então formam essas estruturas complexas, né, fibrosas, que são inclusive utilizadas para formar o exoesqueleto de alguns insetos. Tá? Existem esses açúcares também modificados, associados a paredes no espaço extracelular, digamos assim, que são chamados peptidoglicanos. Então, glicoproteínas, né, que são expressas no espaço extracelular, né, associado ao glicocálix, digamos assim, das células, e são responsáveis por toda a parte de reconhecimento celular, de comunicação célula-célula. Tá? Então temos vários deles, o ácido hialurônico, o condroitin sulfato, o queratansulfato, todos açúcares modificados, utilizados basicamente para esse tipo de comunicação célula-célula. Aqui uma informação um pouco mais relevante, né, sobre a função exercida por esses tipos de carboidratos, inclusive os carboidratos modificados. Depois vocês dão um pause no vídeo e olhem isso com um pouco mais de calma para a gente seguir adiante. Né?
Glicoproteínas, né? Como o próprio nome diz, né? Vários carboidratos, né? Uma estrutura de carboidratos ligados, né? A um corpo proteico. Aqui um aminoácido serina e uma série de carboidratos na sequência formando uma glicoproteína. Tá? Olha só que bonito. Uma proteína transmembrana com a sua porção hidrofóbica para o lado da membrana, aqui a porção externa de aminoácidos hidrofílicos voltado para o espaço extracelular. E o que nós temos aqui? Vários daqueles carboidratos modificados formando essa estrutura aí. Né? Os proteoglicanos formam essas estruturas bem bonitas, parecem árvores, né? Árvores de pinheiros de Natal, olha que interessante. Tudo isso aqui é carboidrato, né? Que vai ser utilizado ou reconhecido por outras células, né? Durante o processo de comunicação, durante o processo de sinal de célula para célula. Né? Aqui, ó, com um pouco mais de detalhes, né? A parte do glicocálix com proteínas de membrana, né? As proteínas integrais de membrana, também conhecido como integrinas, a parte intracelular com alguns filamentos aqui, a parte de fora cheia de carboidrato, não só ligada à proteína, mas ligada aos lipídios também, formando os chamados glicolipídios, né? Aqui mostrando com um pouco mais de detalhes a riqueza dessas ligações entre açúcares e proteínas, ó. Aqui o core da proteína, né? Aqui uma asparagina, um aminoácido serina, onde que esses carboidratos acabam fazendo essas ligações aqui para formar as chamadas glicoproteínas. E aqui você perceba aqui, ó, que parece uma anteninha aqui de vários carboidratos, uma sequência de monossacarídeos aqui formando como se fosse uma chave, um segredinho, né, que pode ser reconhecido por enzimas ou outras proteínas de membrana de outros micro-organismos, de outras células, digamos assim, tá? E aqui só para chamar um detalhe dos chamados lipossacarídeos ou os glicolipídios, né? Aqui uma molécula, né, de um lipídio de membrana com, olha só, essa quantidade de carboidratos aqui, ó, formando uma sequência de carboidratos bem complexas, né, ligados à proteína, né, a cabeça aqui, a proteína não, perdão, ligada à cabeça do lipídio, né, o carboidrato complexo aqui. É bem legal isso daí, ó, a estrutura com um pouco mais de detalhes aqui, né, que está sendo mostrada aqui no slide anterior, tá? Aqui uma tabela mostrando diversos tipos, né, dessas moléculas, né, de origem animal e vegetal, né, alguns ligantes, né, de vírus, bactérias, né, que são reconhecidos por conta dessas moléculas de açúcares ligados a lipídios de membrana, né. Aqui mais interessante você mostrar que quando você tem, por exemplo, né, uma célula, um leucócito que precisa, digamos assim, chegar num sítio inflamatório, ele usa essas chaves de carboidratos, né, para abrir a membrana dos vasos e conseguir sair e lá do lado de fora desse espaço tecidual fora do vaso sanguíneo para fazer o que ele precisa, né, durante um processo inflamatório. Então tudo isso é passível de acontecer em função da presença desses carboidratos, da função da comunicação célula a célula feita entre carboidratos. Toda essa parte de reconhecimento feito pelas próprias células de defesa, pelas bactérias, pelos vírus, né? Assim que a grande parte dos vírus acabam entrando a célula, né? Invadindo a célula por conta desse reconhecimento de carboidratos de superfície. Tá? A análise de carboidratos ela é feita basicamente por uma série de metodologias, né? Entre elas algumas parecidas com aquelas que nós observamos lá nas aulas de proteínas. Você pode utilizar para purificação e identificação a própria cromatografia, eletroforese, reações específicas com corantes específicos que podem interagir com, inclusive, extremidades redutoras de alguns tipos de carboidratos. Então, depois eu faço uma aula basicamente com aspecto nutricional falando sobre esses carboidratos, como que você pode obtê-los a partir da dieta, né? Quem são carboidratos bons, quem são carboidratos ruins. Essa palavra bom e ruim ela é meio esquisita, mas a literatura hoje mostra que carboidratos simples, como são absorvidos muito rapidamente, eles devem ser evitados, né, ou pelo menos ingeridos em pequenas quantidades na dieta, enquanto que os carboidratos complexos esses são os mais indicados quando você está fazendo uma dieta e você precisa inclusive de fazer um exercício físico, alguma coisa depois, porque eles são consumidos de maneira mais devagar, né? Você evita picos de insulina e a gente sabe que o homem primitivo ele não se alimentava de carboidrato porque não tinha isso disponível na natureza igual nós temos disponível na prateleira do supermercado, por exemplo.
Então isso é um assunto para depois, mas o fato é que você não precisa comer carboidratos simples, né? A própria conversão de alguns tipos de aminoácidos, principalmente os glicosídicos em carboidratos, faz com que, se você se alimentar apenas de proteína, como o homem das cavernas fazia no nosso ancestral comum, você basicamente tem os carboidratos que você precisa na dieta. Mas isso é um outro assunto, né? Causador de muitas polêmicas, inclusive base para as chamadas dietas low carb, associadas a jejum intermitente, porque o homem primitivo também não ficava comendo de 3 em 3 horas, mas como eu falei, isso é assunto para depois. Isso é muito controverso, isso é muito motivo de muita briga entre especialistas, nutricionistas, bioquímicos e assim por diante. Então, eu fico por aqui, obrigado por mais esse dia aí, pela sua companhia, e a gente se vê depois na nossa sequência, falaremos sobre aulas de lipídios, tá? Um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima, fui!